Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, eu peço permissão para vir falar aos irmãos um pouquinho sobre o Evangelho de João, de São João, em seu capítulo 7, que eu gosto muito. É uma passagem que me é muito especial, porque Jesus, naquele momento, ele se levanta, né, como se fosse necessário ele se levantar, porque Jesus já é, né, a expressão da altivez, mas ele se levanta e ele diz em voz alta, muito alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele completa, dizendo assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, de dentro de si. Não é? Eu gosto muito desta passagem, porque ela me traz muitas possibilidades de entendimento, não é? E uma destas possibilidades eu escolhi para poder trazer esta noite aos queridos irmãozinhos, né? Nós achamos que precisamos de muitas coisas, não é verdade? E ficamos muito ansiosos pelas coisas que queremos, não é? Não só as coisas materiais, não é? Mas também as posses emocionais, não é? No que diz respeito aos relacionamentos, à família, aos amigos, não é? E a gente fica tão preso àquele pouco que nós queremos, que nós esquecemos que nós temos direito a tudo. E eu fico aqui pensando, por que o homem se satisfaz com um simples copinho de água quando ele tem todo um oceano de água viva à sua disposição? Não é assim? E o que eu quero dizer isso, né? Às vezes, o homem se satisfaz em frequentar qualquer tipo de religião, em ir à cerimônia praticada nessa religião, para cumprir com obrigações civis, sociais, morais ou familiares, quando, na verdade, ele deixa de lado todo o manancial de possibilidades divinas que estão ao seu dispor. Por que o homem não consegue ter acesso a esta água viva, a este oceano? O que dificulta? Porque já que este oceano jorra abundantemente em sua direção, está à sua disposição, por que o homem não tem acesso a tudo isso? Quais são as dificuldades que impedem o homem, a humanidade como um todo, de saciar esta sua sede interior por amor, por paz, por justiça, por prosperidade, por atenção, por reconhecimento? Quais são as dificuldades que impedem o homem de saciar estas sedes? É pior.
por que eu vejo tantas pessoas morrendo de sede quando rios de água viva correm em suas entranhas? Olha o que Jesus disse: rios de água viva correm em suas entranhas. Então, esses são alguns questionamentos que me vieram hoje ao espírito quando eu preparava esta parte do Evangelho para trazer aos irmãos. E penso nós outros, em nome deste colegiado, que nós achamos que esses questionamentos deveriam ser questionamentos que toda pessoa deveria se colocar a pensar sobre elas. Pois Jesus nos afirmou que Ele é o grande manancial capaz de saciar a sede de todos, todas as sedes, de todas as necessidades. Mas ele também disse que dentro de cada um existem esses mesmos rios de água viva. Então é preciso entender esta simbologia, não é? Esta simbologia utilizada por Jesus. Nós pensamos que ela está diretamente relacionada a algo, né? Jesus faz esta comparação com algo que é essencial à vida de todo homem, que é a água. Sem a água, o homem não sobrevive, não é? Então, ele se comparou a este elemento para que o homem compreendesse a sua importância. E mais, que se o homem não sobrevive sem a água material, o homem também não sobreviverá sem esta água viva, que é Ele. Sem Ele não seria possível ter uma vida plena no Espírito, porque Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E somente através dele é que chegaremos ao Pai. Não é? Então, 2000 anos passados, sobre estas maravilhas ensinadas pelo Mestre, e não obstante todos os exemplos, todos os ensinamentos deixados por ele, o homem insiste em sua cegueira e não quer enxergar este manancial de recursos que Deus coloca à sua disposição. A verdade é esta: o homem não quer enxergar. E ele continua seguindo seu caminho, sofrendo, sentindo-se desamparado, sentindo-se culpado por muitas coisas, sentindo-se sem recursos, quando, na verdade, tudo que o homem realmente precisa está diante dos seus olhos, diante do seu espírito, diante do seu coração, em grande abundância. Jesus nos dá o roteiro, Ele nos mostra o caminho, mas quem tem que dar o primeiro passo, quem tem que caminhar é o homem. É o homem quem tem que carregar a sua própria bagagem espiritual, sempre com o apoio do Mestre, sempre com o Mestre ali pertinho, motivando, ensinando, puxando algumas vezes, empurrando outras, mas é o homem que deve caminhar. Observem, meus irmãos, Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
venha. Ele disse ser o manancial de tudo que se necessita. Mas ele não diz, se alguém tem sede, eu irei até ele para que ele beba. Não. Ele não diz que irá até o homem. Ele imperativamente diz que o homem venha até ele. E tem 2000 anos que o homem está fazendo exatamente a trajetória inversa do Cristo. Somente agora, nesta transição planetária tão turbulenta, é que algumas almas começaram a acordar e descobrir que vida não é somente isso que se vê, que se enxerga, que se toca, que existe algo além. E começa então a retomar este caminho. Mas, mesmo quando nós entendemos que Jesus diz, venha, não basta somente ir. É preciso ir com responsabilidade, com consciência. Porque a partir do momento que nós decidimos ir até Jesus, seja por que motivo for, é preciso entender que o nosso pensamento e que nossa vontade e que nossas palavras têm poder, não é? E que é capaz de mudar tudo. Então é preciso tomar cuidado com o que se quer, com o que se está pedindo, com o que se deseja. Infelizmente, a maioria dos homens continuam, né, se comprazendo em continuar acomodados à sua cegueira, ao seu sono, à sua ignorância, recusando o próprio progresso moral, visto que para que se tenha algum progresso moral ou espiritual, isto demanda algum esforço próprio em ir até o Cristo. Até mesmo o cego Bartimeu, já aqui explanado, quando ele, no meio da multidão, grita por Jesus, ele era cego e Jesus não foi até ele. Jesus disse, abra caminho para que ele venha até mim. Não é? Então, infelizmente, muitos ainda preferem manter-se estacionados nesses estágios inferiores da evolução a ter que dar o primeiro passo rumo ao seu crescimento. Ficam chorando pelos cantos, ficam lamentando a sua suposta falta de sorte, o seu destino infeliz, colocam a culpa na pessoa A, na pessoa B, na pessoa C, terceirizando a responsabilidade dos efeitos que ele colhe, esquecido de que a causa destes efeitos foi provocada por ele mesmo. Então, a pessoa resolve abrir um pouquinho o olho e ela percebe que está tudo errado, que está tudo de forma inadequada. Então, é momento de quê? De desesperar, de chorar, de mais uma vez adiar estas oportunidades preciosas de crescimento individual, de amadurecimento espiritual, né? Não. O homem precisa se dispor a realizar pequeninas mudanças em sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de ser. Porque não se fazem grandes transformações de um momento para outro. Pequenos hábitos, pequenas coisas no seu dia a dia. É assim. Então, meus irmãos, Jesus, na sua magnânima sabedoria, ele se ofereceu a toda a humanidade como sendo uma fonte de água viva, capaz de suprir a sede de paz,
de amor, de justiça, de fraternidade e de prosperidade. Mas ele também deixou a todos uma importante referência, da qual bem poucos homens se detiveram a analisar quando ele afirmou: rios de água viva correrão do seu ventre. Ao dizer isto, ele lembra ao homem que ele também detém um enorme poder dentro de si, que existe dentro de cada criatura inteligente rios de água viva, ou seja, o poder de autossaciar-se, de buscar dentro de si os recursos de que necessita para suprir as suas próprias necessidades. Dentro de si correm rios de água viva, palavras ditas por Jesus. Então, será sempre o homem que irá decidir o momento do seu despertar para estas verdades. Será sempre a sua vontade que irá prevalecer sobre quando é que ele quer realizar estas transformações que se fazem necessárias ao seu reajustamento moral e espiritual. Jesus, meus irmãozinhos, o Cristo cósmico, tem entre seus atributos divinos o dom da paciência. E ele sabe esperar por cada ovelha desgarrada do seu rebanho. E se não for na terra, que seja no exílio, Jesus esperará. O sofrimento, meus filhos, é proporcional à rebeldia de cada um em continuar resistindo a essas pequenas mudanças que urgem serem realizadas nestes tempos que são chegados. Portanto, irmãozinhos, acordai desse vosso sono ilusório, aprumai o vosso espírito, saciai vossa sede nesta fonte viva e cristalina que existe ao vosso dispor. Aquietai vossos corações, sossegai vossos espíritos e bebei dessa água de fonte viva, pois só quem bebe desta água é que terá paz e serenidade, mesmo diante dos mais temerosos obstáculos. Nós queremos dizer a todos os irmãos que aqueles que permitem a nós outros adentrarem os seus lares nesta noite, nós, com muita alegria, iremos sondar os vossos espíritos, iremos conhecer as vossas dificuldades em vossos psiquismos e faremos da nossa parte a aplicação do magnetismo que pode ajudar vós outros, meus filhos, em vosso reequilíbrio, num sono tranquilo, no reabastecimento de vossas energias, não é assim? Trazendo-vos a paz que os irmãos tanto almejam, que tanto necessitam. Tá certo, meus filhos? Mas é preciso que cada um faça a sua parte também. Que Deus os abençoe infinitamente. Nossa equipe, neste momento, irá adentrar vossos lares e tocar em vossos corpos com a vossa permissão para a aplicação do passe espiritual. Paz e luz sempre. Meu nome é Hans.